1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, você já ouviu Anderson falar, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Anderson enfatizou o fato dessa igreja, a igreja de Corinto, ser muito forte na questão dos dons. E de fato é assim, o capítulo 12 e o capítulo 14 são dados para regulamentar ou organizar a atuação dos dons. Mas a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Isso não quer dizer que a igreja que tem dom é problemática, amém, irmãos? Mas a igreja de Corinto, ela valorizava de forma desequilibrada os dons e era desequilibrada em uma outra série de coisas. Você está comigo? E o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele traz ele fala dos dons do Espírito, a partir do início, ele fala com respeito aos dons espirituais, as manifestações do Espírito. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aqui ele está falando sobre a atuação dos ministérios e dos dons do Espírito. Mas no meio, entre o iniciozinho falando das manifestações e esse final falando dos ministérios, no meio disso Paulo faz a analogia do corpo. Ele vai falar que somos membros do mesmo corpo, como Anderson leu o versículo 27. Mas ele fala de forma mais pesada sobre isso. Ele fala que porque se o olho disser porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o olho não pode dizer à mão, não preciso de vós, nem a mão dizer ao pé, não tem necessidade de você. Ninguém pode fazer isso. Amém, irmãos? Agora, por que Paulo está falando isso para essa igreja especificamente? Porque essa igreja tinha certas coisas desreguladas e precisava entender. Você está comigo, irmãos? Era uma igreja que tinha um desequilíbrio tremendo sobre a oração e orar em outras línguas, né? Acredite se quiser, é possível ser desequilibrado com oração em outras línguas. Você está comigo, irmãos? E a questão não é que eles oravam demais, porque Paulo disse, eu oro mais do que todo mundo que está aí. Amém, irmãos? Mas ainda assim eles tinham um uso desequilibrado dos dons. O grande problema da igreja de Corinto, na verdade, era a divisão. Eles eram rachados. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele fala, eu quero que vocês falem a mesma coisa, porque cada um dizia uma coisa. Paulo diz, eu estou informado pelos da casa de Cloé, que há divisão aí entre vocês. Você está comigo, irmãos? No capítulo 1 ele diz isso. No capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra que eles eram carnais, porque entre eles tinha gente que dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E os outros diziam, eu sou de Cristo. Ou seja, existiam facções dentro da igreja em prol de um ou outro ministro. Você acredita num negócio desse, irmãos? Amém? A igreja de Corinto, ela tinha um problema assim, de gente que preferia um ministro a outro. Alô? Acredita na loucura dessa realidade, irmãos? Eu não consigo imaginar o que é isso. Amém? No capítulo 4, o apóstolo Paulo, a gente podia abrir lá, mas para a gente ganhar tempo, não vamos. O apóstolo Paulo mostra como havia da parte dos coríntios um tremendo desrespeito ao seu chamado apostólico. Você está comigo, irmãos? Ele mostra que eles não davam... E esse tema da falta de respeito com o ministério dele, ele repete ao longo da carta, e ele repete também na segunda carta, especialmente no capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo vai falar, esses apóstolos aí que vocês respeitam, eles são maiores do que eu em quê? Me tolere na minha insensatez de me gloriar. Eles são maiores do que eu em quê? Então, a igreja de Corinto, Paulo chega a dizer, eu não quero dinheiro de vocês. Eu recebo oferta dos outros, das igrejas da Macedônia, que são pobres, mas de vocês eu não quero. Ninguém me tira essa glória de dizer que eu não pego dinheiro da igreja de Corinto. Amém, irmãos? Essa igreja deve ser muito ruim, porque para um ministro não receber uma oferta de uma igreja, a igreja deve ser muito zoada, irmão. Você está comigo? Está me amando ainda? Amém. No capítulo 6, a coisa mais louca, aquela igreja tinha gente que entrava na justiça contra outro irmão da igreja. Você consegue acreditar numa realidade dessa? Que crente entrava, lá em Corinto, isso não existe. Crente entrava na justiça contra o outro crente. Acredita nisso? Irmão, a igreja era tão rachada que o dia da ceia era o dia de se enfatizar a divisão, ao invés de se celebrar
a unidade. Paulo fala, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque cada um toma antecipadamente a sua ceia, ao passo que tem gente que está embriagado e tem gente que está passando fome. Que humilhação é essa que vocês estão fazendo aos irmãos de menor posse? Você está comigo, irmãos? Então era uma igreja tremendamente complicada e o apóstolo Paulo está corrigindo esse comportamento. Amém? Mostrando que todos são úteis, somos todos o mesmo corpo, como o Anderson falou, estamos todos ligados, mas também ele está corrigindo um pouco do sentimento deles. Como o Anderson disse, essa ordem colocada aqui, ela não está falando em hipótese alguma de grau de importância, mas ele está lembrando os coríntios de que eles estavam preferindo coisas em detrimento de outras. E aí ele começa dizendo, vocês estão me rejeitando, mas primeiramente Deus colocou os apóstolos aqui nesse negócio. Amém, irmãos? Curiosamente, a última coisa que ele coloca é a variedade de línguas. Amém, irmãos? Vocês estão se gloriando desse negócio que vocês falam muito em outras línguas, mas não estão vendo que tem um monte de coisa que apareceu antes na igreja e que vocês estão ignorando. Você está comigo, irmãos? Está vivo ainda? Está tudo aqui em 1 Coríntios 12, 28, pode ter certeza. A cara de vocês está engraçada. É interessante porque nesse texto o apóstolo Paulo, ele cita 3 dons pelo nome do dom, e depois ele vai falando de atuações. E, novamente, está lá o ministério de socorros. Uma das coisas que Anderson citou foi a questão da importância percebida, obviamente, que o mesmo Deus, né, repetindo Anderson, o mesmo Deus que colocou o apóstolo, colocou os socorros. Mas algo também me chama a atenção, porque muitas vezes, quando vamos pensar sobre o ministério de socorros, nós pensamos no trabalho natural da igreja. Mas eu te pergunto, irmãos, apostolado é um negócio sobrenatural? Vou perguntar de novo, acho que você não está funcionando aqui. Chamado no ministério do apóstolo, é algo sobrenatural? Alguém tem alguma dúvida de que um apóstolo é sobrenaturalmente ungido para fazer isso? Sim ou não, gente? Claro que é. Vai fazer o trabalho de um apóstolo. Profeta é sobrenatural? Profeta é sobrenatural. Se tem uma coisa que é sobrenatural, é profeta, pastor. Deus tenha misericórdia deles, amém. Dons de curar é sobrenatural, gente? Claro que é. Milagres é sobrenatural? Variedades de línguas é sobrenatural? Na mesma lista está socorros. Você está comigo? A mesma lista. No mesmo grupo de atuações, no mesmo grupo de necessidades para a igreja funcionar. Você está comigo, irmãos? Nós temos socorros. Socorros está aqui. E você precisa entender que isso é um dom sobrenatural. Outra coisa que eu vejo aqui em 1 Coríntios 12, 28, é que existe um paralelo do que ele está falando. E essas duas palavras, governos e socorros, elas se destacam de todas as outras. Você está comigo, irmãos? Elas são diferentes. Curiosamente, a palavra socorros, esse substantivo aqui, socorros, ele só aparece aqui, ele não aparece mais em nenhum lugar da Bíblia. Assim como governos, que está aqui, só aparece aqui. Você está comigo? Não aparece mais. Existe uma vez, o verbo correspondente a esse substantivo, ele aparece em Atos, no capítulo 20, versículo 32, dizendo assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas não é a mesma palavra, é apenas o verbo correspondente. Amém, irmãos? Mas ele também nos traz uma ideia do que afinal de contas, significa esse negócio de socorros. Mas voltando a falar sobre socorros e governos, o paralelo que existe disso, e é importante a gente entender isso, esse funcionamento conjunto dessas duas questões, socorros e governos. Existem dons para governar, existem dons para socorrer. Você está comigo, irmãos? São dois grandes grupos de dons. Amém, gente?
Tudo bem com você? E eu preciso entender que eles precisam trabalhar juntos. A palavra traduzida por governos aqui, Anderson já falou a de socorro, eu vou falar de governos, é kuberneses, que é governar ou liderar, mas a origem dessa palavra é como um timoneiro no barco. Está comigo? Como alguém que está no barco, dando os comandos para a direção que o barco vai seguir. Amém? Então, na igreja vão existir pessoas para dar comandos para onde o barco tem que ir. E isso é um dom sobrenatural dado por Deus. Mas existem pessoas que não têm o dom do governo. Alô? Nem todo mundo. Né? Como o Anderson falou, as perguntas seguintes são retóricas. É todo mundo apóstolo? A resposta óbvia é não. É todo mundo governos? A resposta óbvia também é não. Alguns são socorros. Você está me amando ainda? Amém, irmãos? A palavra socorros, ela tem, obviamente, a ideia de socorrer a liderança, mas ela também fala de socorrer pessoas, e a gente vai ver essa atuação também. Amém, irmãos? Eu quero ver com você rapidamente, vá comigo para Romanos 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Hoje, pela primeira vez na vida, vamos ler Romanos 12 sem ler o 1 e 2. Não vamos falar de renovação da mente e apresentar o corpo hoje, apesar de estarmos fazendo uma certa renovação da mente no assunto do Ministério de Socorros. Amém, gente? Você achou? Preste atenção nisso aqui no versículo 3, guarde essa primeira frase, depois lá na frente a gente vai voltar nela. Porque pela graça que me foi dada, eu faço o quê? Vamos lá, gente, Romanos 12, 3. Amém? Porque pela graça que me foi dada, eu digo. Paulo não diz porque quer. Paulo não diz porque está afim. Ele diz porque tem graça para dizer. Amém, irmãos? Pela graça de Deus eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Amém, irmãos? Ah, meu Deus, se os crentes lessem esse versículo uma vez por dia na sua vida. Não pense de si mesmo além do que convém. Não tenha, irmão, um conceito exagerado a seu respeito. Alô? Você está comigo? E por favor, eu não estou falando aqui, fazendo uma pregação de supressão ou de botar para baixo as pessoas. Nós somos da fé, nós cremos em tudo que temos aprendido a respeito do valor que nós temos diante de Deus, e tudo que podemos fazer em Cristo. Mas também temos que lembrar que é por causa de Cristo. Você está comigo, irmãos? Amém. E eu preciso aprender a pensar sobre mim de acordo com a verdade das coisas sobre mim. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, e aí de novo ele vai para a temática do corpo, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo o quê? A graça que nos foi dada. Se profecia, seja de acordo com a fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com
alegria. Então a gente está vendo aqui, irmãos, que existem dons que eles são para falar e para liderar, mas também existem dons que são para socorrer, exercer misericórdia, exortar, amém, irmãos? A contribuir. São dons que socorrem, que apoiam, ao passo que existem dons que é ministrar, que é presidir, que é profetizar, que é ensinar. E nós precisamos entender que somos membros individuais do mesmo corpo. Você está comigo, irmãos? E ao invés de surgir algum tipo de competição, como Paulo disse lá em Romanos, em 1 Coríntios, ele fala assim: os membros que já têm glória própria, nós não exaltamos sem medida, mas nós reconhecemos os membros que parecem menos decorosos. Por quê? Como é que funciona isso? Porque o que aparentemente é um membro menos decoroso, ele está no mesmo corpo e é tão indispensável quanto um membro que supostamente é mais importante. Se eu olho para o corpo humano, pode ser que eu pense que o coração é mais importante do que outras coisas. Mas talvez tenha outros membros que não tenham a função do coração, mas que eles estão no mesmo corpo que o coração está. Amém, irmãos? E supostamente menos decorosos fazem parte do mesmo corpo. Então, ao coração, ele já é coração. Mas o outro, que talvez não é coração, foi colocado no mesmo corpo. Então, foi dado a ele mais honra, porque eles foram colocados na posição de igualdade. Você está entendendo isso? Existem coisas e áreas que vão de fato chamar mais atenção. Você está comigo, irmãos? Mas eles estão onde? No mesmo corpo de áreas que talvez não vão chamar atenção. E a esses damos muito mais honra. Por quê? Porque estão colocados no mesmo corpo. Então, existe uma dialética aqui, que nós precisamos entender e respeitar. Olhando lá para Atos 6, que Anderson citou também, uma coisa me chamou muita atenção, que é a frase dos apóstolos. Ele diz: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Também não é razoável que as mesas deixem de ser servidas. Você está comigo, irmãos? Mas é interessante ele dizer que não é razoável. Não é razoável que a gente deixe de presidir. Não é razoável que a gente deixe de se dedicar, como Anderson falou muito bem aqui. Você está comigo, irmãos? Às vezes eu vejo um pensamento que é muito paralisante, falando sobre os dons do ministério, que se um pastor fosse pastor mesmo, ele tem que atender todas as pessoas. Ele tem que visitar. Bom pastor visita todo mundo. Você está comigo, irmãos? Mas me parece que essa temática não é muito bíblica. Alô? Segundo Atos 6, quem é que serve as mesas? O pastor? Alô? Quem é que presta assistência ao povo? Ficou quieto aqui, meu Deus do céu. Amém? Isso quer dizer que o pastor não vai ter mais gabinete? Está proibido? Não, claro que não. O conselho do pastor é muito importante. Mas nós temos que entender que existem coisas. Aí talvez, esse pastor aí não é muito bom não. Cadê o pastor na obra? Não aparece na obra. Tem coisa, irmão, que não é razoável. Não é razoável. Você está me amando ainda? Vai perder força. Amém. Vai perder força. E nós precisamos entender que o momento da ministração da palavra é a razão de tudo acontecer. Amém, irmãos? Amém. Quando nós reunimos, tem comunhão? Tem comunhão. Tem louvor? Tem louvor. Mas é quando a palavra é ministrada que a fé chega para o nosso coração, que aprendemos a andar em amor para ter comunhão, que podemos romper em fé nas coisas, que somos ministrados pelo Espírito Santo, que fé vem, irmão, só o fato de vir fé e o justo viver pela fé, já nos deveria fazer entender que é um momento sublime da vida da igreja. Você está entendendo isso, irmãos? Então não é razoável. Amém.
prejudicar esse momento em prol de fazer outras coisas. Então tem que haver essa parceria. E ela não é técnica, ela é bíblica. Olha comigo 1 Pedro capítulo 4. Amém? Você achou? Olha comigo o versículo 10 e 11. Eu gosto muito desse texto aqui. Ele diz assim: servi, o quê? Servir uns aos outros, amém? Amanhã a gente deve falar um pouco mais sobre esse serviço. Cada um conforme o quê? Amém. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender sobre servir, né, é que a disponibilidade de servir não quer dizer que os ministros ou os que estão no Ministério de Socorro se tornarão escravos dos outros ou do bel prazer dos outros. Eu sirvo de acordo com o quê? Eu sirvo de acordo com o dom. Eu sirvo com o que eu tenho, não com o que você quer. Como disse Pedro e João lá, aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Eu vou te servir com o que eu tenho. Eu não tenho ouro e prata que é o que você quer, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Amém, irmãos? Às vezes pode cair para as pessoas que, não, nós temos que servir. Vamos falar sobre a atitude de quem deve servir amanhã, amém, irmãos? Não, mas eu tenho que servir. Mas isso não é nos colocar à mercê das pessoas. Eu preciso entender que tem um dom de Deus na minha vida e esse dom eu vou oferecer em serviço uns aos outros. Amém? Vamos em frente. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então a graça de Deus, ela é multiforme. Ela tem, essa palavra multiforme é literalmente muitas cores. Cada um aqui tem um dom, e pode ser até que tenhamos dons semelhantes, mas ainda assim eles terão cores diferentes. Você está comigo, irmãos? Um mestre ministrando é diferente de outro mestre. Um profeta profetizando é diferente de outro. Amém, irmãos? Mesmo no mesmo, supostamente o mesmo dom, existem sabores diferentes, cores diferentes. Então é uma multiforme graça de Deus com a qual nós servimos uns aos outros. Mas preste atenção comigo no versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém faz o quê? Ministra ou serve, a minha versão está serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, gente? Eu acho interessante demais esse texto aqui, porque ele começa a temática do tratamento de uns para com os outros, dizendo, servir cada um de vós de acordo com o dom. E depois ele explica melhor. Aquele que fala, deve ter o cuidado de falar de acordo com os oráculos. Mas aquele que serve, vai fazer na força que Deus supre. Então preste atenção. Se eu tenho um chamado para falar, eu sirvo aos outros com o dom de falar. Você está comigo, irmãos? Mas se eu tenho o dom de servir, eu sirvo aos outros servindo. Amém. Então é preciso entender que na igreja existem dons de fala. Alô? E dons de serviço.
aquele que fala, serve falando. E ele vai perder força se ele tentar, sendo chamado para falar, servir servindo. Você está comigo, irmãos? Ao passo que aquele que tem dom para servir servindo, se inventar de falar, não vai alcançar o resultado desejado. Por quê? Porque não há graça de Deus na vida dele para ele distribuir nessa área. Porque a graça não é igual na vida de cada um, a graça é multiforme. Você está me amando ainda, irmãos? Então, se eu, pela graça de Deus, sirvo falando, quem é glorificado? Deus, porque a graça é dele. Ué. Você está comigo, irmãos? Agora, se eu, pela graça de Deus, sirvo servindo, quem é glorificado? Deus também. Porque uma coisa que é preciso ter em ideia, um ministro de socorro, ele precisa sempre entender isso. Não é na sua força. Assim como é errado um ministro que falar da sua própria cabeça e não de acordo com os oráculos, é errado um que serve, servir na sua própria força. Você está comigo, irmãos? Então eu tenho que aprender a me fortalecer com a força do Senhor para oferecer o serviço que eu fui chamado a oferecer. Você está comigo, irmãos? E tem que existir uma parceria. E eu tenho que entender que no ministério terão os que socorrem e os que governam. Você está entendendo isso, irmãos? E a Bíblia é cheia disso. Anderson citou aqui o exemplo de Priscila e Áquila. Amém, irmãos? Priscila e Áquila viram Paulo. Paulo chegou em Corinto, estava meio perdido. Priscila e Áquila eram judeus vindo de Roma. Viram Paulo, viram a graça de Deus na vida dele. Chamaram, rapaz, vem cá, o que você faz? Ah, eu faço tendas, tapeçaria. A gente trabalha nisso também. Vem morar com a gente. E eles serviram de suporte para o apóstolo Paulo começar o ministério dele em Corinto. E curiosamente foi o ambiente onde o apóstolo Paulo passou mais tempo na Grécia. Você está comigo, irmãos? A pregação se espalhou pela Europa, porque esse casal, que como lemos com antes, arriscou o próprio pescoço, arriscou a própria vida por Paulo, para que o evangelho se espalhasse pela Europa. Esse mesmo casal vê um jovem ministro promissor, mestre da palavra, chamado Apolo, pregando muito bem, falando de Jesus ousadamente, mas com algumas coisas desequilibradas. Eles chamam Apolo, vem cá Apolo, presta atenção, tem isso aqui e tal. Fazem um discipulado, algo sem ver, algo sem notoriedade. Ajustam Apolo, e Apolo se torna um grande pregador do evangelho. Você está comigo, irmãos? Outro exemplo que eu poderia citar, o que dizer de Jesus e os 12? Amém? É bem verdade que eles depois se tornaram ministros, mas Jesus falou assim, gente, prepara o barquinho, lá estavam eles. Vai buscar o jumento, lá iam eles. Prepara o lugar onde eu vou passar a ceia, eles estavam lá. Você está comigo, irmãos? Estavam operando, ajudando Jesus. No meio da multidão, eles protegendo Jesus. Alguém me tocou, Senhor, a multidão está aqui apertando. Está dando trabalho para a gente medonhos proteger você, Senhor. Você está comigo? Eles estavam lá na contenção, na parceria com Jesus. Indo para casa, aguardando, orando junto. Amém, irmãos? Socorrendo Jesus. Mas tem outro caso interessante, eu quero ler esse com você. Vá comigo para Lucas. Lucas, capítulo 8. Você achou? Diz assim. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 estavam lá com ele, socorrendo. Amém, irmãos? Mas olha isso aqui.
E também, o quê? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A pessoa dessa é grata? Eu acho que sim. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana. E muitas outras, as quais lhe faziam o quê? Prestavam, a minha versão diz, lhes prestavam assistência com os seus bens. Que socorro importante é esse, irmãos? Alô? Eu acho engraçado essa perseguição que tem quando a gente fala de pessoas que são parceiros ministeriais que ajudam financeiramente. Por que a gente aprendeu isso? Com um mestre. Ele tinha pessoa, Jesus não tem nenhum preconceito, a ponto do escritor registrar isso aqui sem o menor cuidado ou vergonha, amém, irmãos? Por quê? Porque obviamente é uma coisa normal e saudável, amém? Pessoas que Deus agregou ali para que o ministério de Jesus alcançasse o potencial que tinha. Ia precisar que esses 12 comessem, e Jesus também. Ia precisar que eles tivessem estrutura, ia precisar pousar em alguns lugares. E essas mulheres estavam lá socorrendo Jesus. Alô? Amém? O que nós estamos vendo aqui? Uma parceria entre o que serve servindo e o que serve falando. Você está comigo? Um outro exemplo que eu gosto de ver é o de Paulo e Barnabé. Barnabé é chamado de apóstolo também, amém, irmãos? Mas tem algumas particularidades na relação dos dois que eu acho muito interessante. Atos capítulo 14, vá comigo lá. E versículo 8. Você achou? Atos 14, versículo 8, diz assim: em Listra, uma cidade da região da Ásia Menor, hoje Turquia, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu o quê? Então, Paulo, obviamente, tem um chamado de servir falando, concorda comigo? Ouviu Paulo falar. Que, fixando nele os olhos, e Paulo viu que ele possuía fé para ser curado. Já vimos o irmão Reagan falar bem sobre esse texto aqui, é maravilhoso. E disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Preste atenção no que vai acontecer agora, irmãos. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, quem fez? Quem tem um chamado para falar aqui? Paulo. O que Paulo fizera. Gritaram em língua licaônica, dizendo o quê? Os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Você está comigo? Então eles estão vendo a cena, Paulo está pregando, no meio da pregação, o aleijado se levanta. Amém, irmãos? Quando viram o que Paulo fez, o pessoal começa a dizer, os deuses. Alô? Quem fez? Quem estava pregando? Você tem certeza disso? Paulo estava pregando, Paulo fez, Paulo mandou o cara levantar e o cara levantou. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Quando o homem levantou, o povo disse, os deuses baixaram até nós. Alô? E aí, a maior loucura está no versículo 13. Versículo 12. A Barnabé chamavam o quê? Júpiter. E a Paulo, Mercúrio. A gente aqui no Brasil é mais familiarizado com os deuses gregos. Esses aqui são os nomes romanos. Mas os nomes gregos Júpiter é Zeus. Você está comigo? E Mercúrio é Hermes. Irmãos, você não precisa conhecer nada de mitologia grega para saber que Zeus é maior do que Hermes, sim ou não?
Amém. Quem eles chamavam de Zeus? Olha bem para a sua Bíblia. Barnabé. Eles chamavam Barnabé de Júpiter. E Paulo de Mercúrio. Por que eles chamavam Paulo de Mercúrio? Leia aí. Porque era este o principal portador da... Era o dom de falar de Paulo. Você está comigo? Agora, eu tenho que olhar para essa cena aqui, irmãos. Porque os homens pagãos, que não têm cultura cristã, amém? Eles estão vendo uma cena, os irmãos conseguiram reunir eles para pregar o evangelho, e Paulo começa a pregar, e eles estão vendo aquela cena. Mas sabe o que eles estão vendo? Barnabé organizando tudo, preparando tudo, fazendo tudo, para que o dom de falar de Paulo apareça. Você está comigo? Então Barnabé prepara tudo, organiza tudo e fica lá no canto. E Paulo começa a falar. E quando eles vão endeusar os homens, eles chamam Barnabé de Zeus. E Paulo de Hermes. O chefão é aquele lá, ó. Esse aí é o mensageiro daquele. Você está comigo? Amém. Era uma parceria. Era uma unidade. Olha o versículo 13. O sacerdote de quem? De Júpiter. Você acha que ele estava dando uma moral para Paulo ou para Barnabé, esse cara aqui? Alô? O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e guirnaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. A história de Paulo e Barnabé é belíssima, irmãos. Não dá para a gente ler tudo agora. Mas é interessante pensar que Barnabé, ele é enviado para Antioquia e o nome dele, Barnabé, quer dizer filho da consolação. Aquele que ajuda, aquele que vendeu a casa e botou lá nos pés dos apóstolos. Eu estou nesse negócio, eu quero socorrer, eu quero ajudar. Ó, Barnabé, tem uma igreja louca, pagã, começando lá no meio do nada. Você quer ir lá para aquele cantão lá? Você está comigo? Barnabé, tem aqui, eu vou. Barnabé chega lá, irmãos, vê a confusão. Quando o povo de Antioquia se converteu, irmãos, esse sistema de culto que nós temos aqui, isso aqui é uma herança judaica, que vem da sinagoga. Alguém fala, os outros sentados escutam. Você está comigo, irmãos? A forma de culto que o povo de Antioquia estava acostumado não era essa, era os cultos pagãos. O culto em Antioquia era uma bagunça. Mas sabe o que Barnabé viu quando chegou lá? A Bíblia diz que Barnabé viu a graça de Deus. Você está comigo? Mas aí Barnabé começou a treinar a igreja, começou a pastorear a igreja. Barnabé percebeu que ele não tinha as ferramentas. Aí ele vai atrás de Paulo. Alô? E a Bíblia diz que ele procurou Paulo em Tarso até encontrar. Traz Paulo e bota Paulo para pregar lá. Alô? Um avivamento começa em Antioquia e os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Agora, o que eu acho mais interessante é que quando Paulo e Barnabé começam o seu ministério missionário, o primeiro lugar que eles vão é para Chipre. Curiosamente, Chipre é a terra natal de Barnabé. Mas quando eles se separam, a Bíblia diz que houve uma desavença. Paulo não queria que João Marcos os acompanhasse, porque João Marcos fugiu da briga na primeira viagem. Mas Barnabé queria levar João Marcos. Você está comigo? Aí, Paulo, entendendo a fase do seu chamado, sabia que não dava para ter gente frouxa. Mas Barnabé tinha um aspecto diferente no seu chamado. Aí a Bíblia diz, depois você pode ler, eu estou correndo por causa do horário, Barnabé foi com João Marcos para Chipre, o mesmo lugar que ele foi com Paulo no início. E aí, anos depois, Paulo escreve para Timóteo, na sua segunda carta, ei rapaz, todo mundo me abandonou, me manda João Marcos, porque ele é muito útil. Barnabé arrumou ele para mim. Agora, o que é mais lindo de ver, vá comigo para Filemão.
Paulo escreve para Filemão, filho de Paulo na fé, um homem de Deus. Mas olha o que ele vai dizer aqui no versículo 8, a gente vai terminar com esse texto. Amém? Versículo 8. Pois bem, olha só, o argumento de Paulo aqui é maravilhoso. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, por que Paulo tinha essa liberdade? Porque Paulo era autoridade sobre ele, Paulo gerou ele, fez uma série de coisas. Amém? Ainda que eu podia te mandar fazer uma coisa, eu prefiro todavia pedir. Maravilhoso esse argumento aqui. Em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de quem? Meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta. Meu Deus do céu. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sabe o que eu acho lindo desse texto? Paulo virou um Barnabé. Alô? Depois de cumprir todo o seu chamado de fala, agora que ele estava na prisão, ele estava socorrendo Onésimo, Onesífero e Filemão. Você está comigo, irmãos? Amém. Então eu preciso entender o valor que existe na parceria. Aquele que fala e aquele que serve. Se Deus capacitou você para servir, entre nessa parceria. Pegue firme nisso. Seja como Barnabé, seja como Priscila e Áquila, seja como aquelas mulheres ou os discípulos que serviam Jesus. Amém, irmãos? É nessa parceria que os resultados serão conquistados para o reino de Deus. Você recebeu uma coisa boa hoje? Amém. Fica de pé, eu quero orar com você.